Depois do grande cliffhanger deixado no final da primeira temporada, estamos finalmente de volta a Zal e Piltover. Mas será que essa espera valeu a pena e Arcane voltou revolucionando tudo de novo? Eu sou o Bantin e nesse canal aqui eu falo sobre arte e cultura pop no geral, e hoje eu vou destrinchar a segunda temporada de Arcane. Olha, elogiar a direção, a animação e direção de arte de Arcane é chover no molhado. E ainda que de início pareça que essa temporada apenas mantém o nível de qualidade apresentado na anterior, conforme nós vamos mergulhando novamente naquele universo, percebemos o quanto tudo que conhecíamos foi aperfeiçoado ainda mais nessa segunda temporada. As expressões e movimentos dos personagens estão ainda mais detalhados e fluidos, as cores e frames de impactos estão mais vibrantes do que nunca, e a direção da ação está mais inventiva e esquizofrênica. Assim como a montagem de cenas também se mostra mais criativa, como vemos no episódio 3, quando a ação desenfreada entre a Vi e a Jinx é intercalada com a viagem psicodélica do Jace, Echo e Heimerdinger quando eles estão dentro do Arcano. Então em questão de valor de produção, tudo continua 10 de 10. Apesar dessa temporada realmente não ser revolucionária igual a primeira, e nem tinha como ser também. E provavelmente vai demorar mais algumas décadas para termos uma nova animação que tenha o mesmo impacto que a primeira temporada teve. Mas e quanto à história e os personagens? Enquanto a primeira temporada tinha um padrão apenas na estrutura de um ato a ser desenvolvido e concluído no decorrer de 3 episódios, nessa segunda temporada isso não apenas continua, como também temos um novo padrão narrativo para os episódios individualmente, onde cada um inicia com uma sequência de cenas sempre narradas com uma música de fundo, e que servem para nos contextualizar no ambiente e no que está acontecendo com os personagens naquele momento da história. E nisso a trilha sonora já se torna de cara um dos maiores destaques dessa temporada. Enquanto na primeira nós tínhamos apenas alguns momentos pontuais onde as músicas apareciam, aqui elas se fazem muito mais presentes e agregam ainda mais na adrenalina das cenas de ação e na emoção das cenas de drama. Mas ainda falando sobre roteiro, uma das melhores coisas da primeira temporada é como o roteiro conseguia naturalmente guiar certos núcleos de personagens diretamente de encontro com outros núcleos da história que pareciam tão distantes previamente. E isso continua acontecendo aqui. A forma como o Echo e o Heimerdinger se encontram com Jace e dão continuidade ao arco envolvendo o Arcano, e o conflito envolvendo a Rosa Negra e a Ambessa Medarda, que está relacionado com o segredo por trás do nascimento da Mel, são exemplos de como o roteiro foi muito bem pensado para interligar a jornada de cada um dos personagens. E a construção de todos os personagens continua em uma crescente sem fim, e o roteiro ainda consegue manter todos igualmente importantes na grande história que estamos acompanhando, distribuindo bem o tempo de tela entre cada um deles, apesar de aqui a divisão de arcos entre episódios ser muito mais visível do que era na primeira temporada. Um exemplo, durante o primeiro ato temos um grande foco na queda moral da Caitlyn, e esse é um arco muito interessante e bem trabalhado de início, mas principalmente aflitivo pelo modo como o roteiro consegue nos fazer sofrer junto com a Vi ao vê-la seguir por aquele caminho vingativo, ao mesmo tempo em que a motivação da Vi em deter a Jinx nos deixa em dúvidas se o que ela diz é o que ela realmente quer fazer, já que ela ainda está afundada em suas emoções e inicia aqui a temporada com sangue nos olhos. A Ambessa Medarda também acaba roubando a cena nesse primeiro ato, mostrando que realmente é uma personagem sem escrúpulos e que fará de tudo para alcançar seus objetivos, já nos mostrando de início que, diferente da primeira temporada, aqui ela será uma personagem central na trama. Mas deixa eu perguntar pra vocês, foi só eu que cantou Shinzo Sasageyo nessa cena? Agora a Jinx virar um símbolo de resistência e assumir um papel de irmã mais velha foi uma coisa inesperada, mas um bom caminho para a personagem, que eu tinha medo de se tornar maçante se eles continuassem com ela sendo apenas uma doida assassina, já que aparentemente não tinha muito mais o que desenvolver nela depois do final da primeira temporada. Mas a presença da Isha ajuda a humanizar ela de novo, e essa relação entre as duas também acaba sendo importante para a Vi, que enxerga a si mesma na Jinx pelo modo amoroso como ela trata a menina. E isso é o roteiro trabalhando a reaproximação das duas de forma orgânica, e o retorno do Vander facilita isso ainda mais, culminando naquela cena lindíssima deles se abraçando. Mas o que eu mais gostei no retorno do Vander foi o pequeno flashback que a gente teve, onde vemos ele e o Silco ao lado da mãe das meninas. Nós já sabíamos que eles tinham sido próximos antes, mas ver isso em tela traz ainda mais profundidade para toda a jornada que tivemos até aquele momento. Mas seguindo agora para outro núcleo de personagens, eu gostei muito do caminho que o Victor seguiu aqui nessa temporada. Ele
se tornar uma espécie de messias para o povo de Zaun lá no segundo ato, e depois suas intenções se mostrarem perigosas e autoritárias, engrandece muito mais o personagem do que se ele tivesse do nada virado um vilão revoltado por conta de tudo que ele passou anteriormente. A motivação dele aqui nessa temporada condiz com tudo que ele nos mostrou de sua personalidade desde o início da história. E a sequência em que ele tenta alcançar a consciência do Vander, com a animação alterando para um estilo de aquarela quando ele adentra suas memórias, é um dos momentos mais lindos da temporada. Em contrapartida, nesse mesmo episódio, a emoção nos acerta com força, mas não de um jeito agradável, com aquele final trágico onde o ataque da Ambessa acontece e a menina Isha se sacrifica para acabar com a batalha. Olha, a direção e a animação dessa cena pra mim superaram tudo que a Arcane já tinha feito até então. É simplesmente impecável esse final de ato. Mas para nos compensar dessa tristeza, o terceiro ato começa com uma história linda, onde o Echo vive em um outro universo, onde Zaun teve um futuro próspero. E aqui, a simplicidade da narrativa brilha. Todos os momentos rotineiros em que vemos aqueles personagens que já conhecemos e que perdemos no decorrer da história que acompanhamos, tendo agora uma vida feliz, são de apertar o coração. Nesse episódio também temos uma contextualização do que aconteceu com o Jace para que ele retornasse daquela forma que vimos nos episódios anteriores. O cara ficou preso em um mundo destruído pela Hextech, sendo abalado pelo choque de ver que seu sonho foi responsável por toda aquela catástrofe. Mas a única coisa que eu conseguia pensar enquanto assistia era no quanto cada take daquelas cenas eram lindos e dariam um belo wallpaper. Nesse ponto da temporada, eu comecei a perceber o maior diferencial dela em comparação com a primeira, que é focar mais na conclusão dos arcos dos personagens e fechar as pontas soltas que a primeira temporada deixou. Como essa já é a temporada final da série, eles claramente precisaram dar uma acelerada no que poderia ter tido mais tempo de desenvolvimento, principalmente se tratando de personagens novos como Loris, que aqui não passa de um figurante de luxo e que nunca tem um espaço de verdade dentro da história. E por conta disso, seria mais difícil ainda introduzir um vilão tão icônico e importante para a narrativa como Silco foi, pois isso acabaria deixando ainda mais pontas soltas para outras temporadas. Então, no lugar disso, a série opta por nos dar apenas dois antagonistas para o ato final, que é o Victor e a Ambessa, que até conseguem cumprir bem esse papel na grande guerra que eles trazem no último episódio. E esse episódio é realmente um episódio final de série, onde todos os conflitos são resolvidos e os arcos de personagens são encerrados, especialmente o da Jinx, que já no início do episódio nos impacta com aquela sequência de cenas onde ela termina com a própria vida, coisa que eu achei assim bem pesada e me pegou de surpresa mesmo, e que faz sentido com a tragédia que é a história dessa personagem, que perdeu todos que ela amava, inclusive a irmã Violet, mesmo ela ainda estando viva, mas por conta de tudo que aconteceu, as duas nunca conseguiram se reconectar de verdade. Mas graças ao Echo, isso acaba não se tornando um acontecimento definitivo. E eu acho que todos podemos concordar que o Echo é o maior herói dessa série, né? Porque o cara literalmente salvou o mundo inteiro. Sem ele, esse final teria sido completamente diferente. Mas retornando ao arco da Jinx, ela acaba sendo um fator que realmente crava o fim de Arcane, já que ainda que a jornada do Jace e da Mel tenham sua importância, é a Jinx que serve como um fio condutor entre as temporadas e entre os diversos núcleos de personagens da história. Na primeira temporada, nós testemunhamos sua criação através de seus traumas e problemas emocionais e psicológicos. E agora, na segunda temporada, ela tem a sua própria jornada de redenção, mas que é feita sem que a gente esqueça dos crimes que ela cometeu. Enquanto ela termina a primeira temporada destruindo o último laço afetivo que existia entre ela e a Violet, agora no final da série, ela se sacrifica para reconstruir esse laço com a irmã. E essa é a beleza do roteiro de Arcane, que sim, é um espetáculo visual a cada segundo, mas que também tem uma qualidade intrínseca em seus personagens e no seu universo. Então, analisando a série como um todo após esse final, não tem como não considerar a Arcane uma obra-prima inspiradora, que vai demorar muito tempo para ser superada no universo das animações.